amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Bíblia por meio do nosso guia, O Grande Conflito, penúltimo estudo. Já estamos quase terminando. Você é o nosso convidado para entendermos os eventos finais. O que é que está diante de nós? Tiago, o que foi que aconteceu com você? Olha, eu já estava um pouco rouco na quarta, na quinta. Na sexta eu falei muito ao telefone. No sábado a Fernanda também ficou rouca, eu cantei no lugar dela, eu preguei, aí depois fomos para um junta-panelas e, enfim, conversei bastante no sábado também e acordei sem voz hoje. Hoje é domingo, estou gravando no domingo. Então, orei a Deus, né? Pensei em fazer um vídeo explicando que eu não poderia gravar a lição por esses dias, mas melhorou um pouquinho, agora já está bem melhor a minha voz. Eu não falei nada hoje para guardar um pouco de voz aqui para o vídeo da lição. Então foi isso que aconteceu. Eu fiquei rouco, mas não podemos parar, né? Temos que gravar. E já que vamos falar sobre eventos finais, aqui está o meu Apocalipse 13. O livro ficou em falta alguns dias na editora Luz do Mundo, mas ele já chegou. Então, para você entender bem a fundo os eventos finais, dê uma olhada no Apocalipse 13. Eu vou mostrar um pouco o índice. Nas primeiras 20 páginas, ele vai dar um cenário profético geral, um quadro amplo do Apocalipse. Depois, da página 30 à página 100, ele vai falar da besta do mar. Da página 100 à página 180, ele fala da besta da terra. E da página 180 à página 260, ele fala da marca da besta. Então ele vai aprofundar lá na editora luzdumundo.com.br. Muitas pessoas confundem imagem da besta com besta e acham que o decreto dominical vai sair lá no Vaticano, quando vai sair nos Estados Unidos. E sabe o que eu gostei demais nesse livro? Quando ele descreve vários políticos e teólogos americanos, deixa eu procurar aqui, que já soltaram propostas de reforma à Constituição. Ele fala sobre reconstrucionismo, dominianismo, como acontece a perseguição, e ele vai dar vários exemplos que você pode usar para um sermão, uma vigília, né? Você pode estudar isso aqui sábado à tarde num pequeno grupo. Então, dê uma olhada ali, né? Não seja enganado, fique atento, saiba por você mesmo como serão os eventos finais, aprofunde-se em Apocalipse 13. Vamos então para a nossa lição parte de sábado. Hoje eu tentarei ser bem sucinto, viu? Porque quando fala-se de eventos finais, as pessoas ficam assustadas, né? Alguns acham que é um filme de terror, mas não é nada disso. Jesus está dizendo assim, ó, vai vir uma tempestade, só que eu quero guiar você pelo caminho mais seguro, para que você chegue ao destino salvo e em segurança. E aí ele precisa descrever aquele caminho tortuoso, a tempestade, não é? Então Jesus quer nos conduzir pela tempestade e nos levar para casa. E é por isso que ele fala dos eventos finais que estão à nossa frente. Vamos para a parte de domingo? Lealdade a Deus e a sua palavra. Como devemos nos relacionar com a verdade? Aqui é o verso áureo. Compre a verdade. Devemos fazer de tudo para obter a verdade. Devemos ir nos congressos, nas programações, nas campais que estão pregando a verdade. Devemos assistir os vídeos na internet, nos expormos à pregação da palavra de Deus. Você precisa comprar com o seu último centavo a verdade. Comprar a verdade não é ter uma Bíblia em casa, mas é saber manejar essa Bíblia, saber usá-la, né? Ser nutrido por esses livros, por esse alimento. É por isso que eu falo, olha, não seja enganado, você precisa se nutrir. Adquira livros que falem sobre a verdade, não só para você, para as crianças. E essa verdade, é o texto de João 8,32, nos conduzirá à liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade nos dá paz, felicidade e liberdade. O que é a verdade, Tiago? Essa foi a pergunta de Pilatos a Jesus. O que é a verdade?
e ele foi interrompido. Jesus não pôde responder a pergunta de Pilatos. E você? Quer saber a verdade? João 17:17. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Leia a Bíblia. Leia os escritos da irmã White. Ela foi uma profetisa verdadeira, a mensageira do Senhor. Ela recebeu o dom de profecia. O que ela escreve é o testemunho de Jesus. O que todo profeta escreve é o testemunho de Jesus. Busque essa verdade com todas as suas forças, com os seus recursos. Não deixe a verdade passar e você se contentar com pouco. Busque o muito. Satanás é mentiroso e o pai da mentira. E ele vai querer te enganar. Mas Jesus é o autor da verdade. E Jesus quer dar a verdadeira história do universo. O resto é narrativa. Que garantia o apóstolo nos dá a respeito da profecia? Que ilustração ele usa em relação à importância da palavra profética? É o texto de segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a partir do verso 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, fazei bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Aqui como um símbolo de Cristo. Cristo deve nascer no seu coração. Como? Por meio do estudo das profecias, por meio da leitura da Bíblia. Aquilo que você contempla, aquilo transforma você. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e ouvir a pregação. Se você não se expõe à pregação, sua fé vai diminuir. Se você não se expõe ao estudo da Bíblia, sua fé vai diminuir. Se você se expõe ao estudo da Bíblia, sua fé vai aumentar. Cristo vai nascer no seu coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. O profeta não tirou aquilo da cabeça dele, como propõem alguns teólogos. O profeta foi inspirado por Deus. A irmã White foi inspirada por Deus. Então, estou falando isso, e se você está em dúvida, abra o livro O Desejado de Todas as Nações e leia. E depois vem aqui me dizer nos comentários o que você achou da pregação sobre a vida de Cristo. Leia, estude aqui, Apocalipse 13, primeira besta, segunda besta, marca da besta. Né? Leia a história de José e Abraão. E depois me diga, como foi que o seu coração reagiu? Não é para conhecer, você já conhece a história. Você vai ler para ser santificado, para ser transformado. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, material inspirado. O profeta não tirou da cabeça dele. O que eu respondi na pergunta 2? O Evangelho não é história da carochinha. Depois, as profecias não provêm da inteligência humana, mas da inteligência divina. Os profetas apenas transcreveram o que lhes foi revelado. Por fim, Pedro viu o cumprimento de parte dessas profecias. E Pedro falou, se essas se cumpriram agora, na primeira vinda de Cristo, as demais vão se cumprir no futuro, na segunda vinda de Cristo. As Escrituras Sagradas funcionam como uma proteção contra a influência dos falsos ensinadores e o poder ilusório dos espíritos das trevas. Preste atenção nisso. Muitos adventistas, muitos cristãos bem intencionados, às vezes são enredados por uma filosofia, um estudo de psicologia, uma prática da meditação. Acham que estão praticando uma terapia científica, quando é uma terapia, é um espiritismo disfarçado de terapia. E aí a pessoa pratica meditação, constelação familiar. Isso não é coisa
de Deus, a psicologia, é uma ciência séria, mas isso não é uma ciência, é uma psicologia esotérica, ocultista. Muitas filosofias não são filosofias sérias, e o bom é mesmo você ficar com a Bíblia, mas muitas filosofias vão levar você para a filosofia ocultista, hinduísmo, budismo, e essas técnicas duvidosas, às vezes muitos adventistas estão praticando isso na inocência. A Bíblia tem a verdadeira narrativa. A Bíblia vai satisfazer os seus anseios. Às vezes é o anseio pela morte de um ente querido. É a angústia quanto ao futuro. É a dúvida sobre de onde viemos. A Bíblia vai preencher tudo. Lealdade a Deus e a sua palavra. A cada semana a gente fala da palavra. Porque o grande conflito, Satanás procura destruir a verdade que está na palavra de Deus. Sem isso daqui, você perde no grande conflito. Segunda-feira, selados para o céu. Que elementos de um selo vemos no quarto mandamento? Isso aqui nós já estudamos há algumas semanas atrás. Coloquei vários slides, aprofundei e não vou repetir aqui para o vídeo não ficar comprido e porque eu também não posso. Mas os elementos que vemos no selo são o nome de Deus, Yahvé. Depois, o seu cargo, Criador. O seu título, Criador. Criador de quê? O que é que ele fez? O céu, a terra e o mar. Então, aqui é revelado o seu território, a sua jurisdição. Essas são as 3 características do selo de Deus que aparece no quarto mandamento. Eu inclusive mostrei aqui um selo da época bíblica, o selo de Ezequias, que ele tem esses mesmos três características, né? Tiago, mas e aqui a lição até citou Efésios 4:30. Selo de Deus não é o Espírito Santo? Olha, o Espírito Santo é um selo. Mas o selo do Deus vivo, em Apocalipse 7 e 14, é o sábado. Não confunda. Quando você aceita Cristo, o Espírito Santo lhe é enviado e você é selado com o Espírito Santo da promessa. Você é guardado pelo Espírito Santo e você é feito um servo de Deus. É o selo do Espírito Santo que te faz um servo. Em Apocalipse, os pagãos não são selados, em Apocalipse 7. O Espírito Santo sela os pagãos. Pagãos que se converteram e aceitaram a Cristo. É o Espírito Santo que sela esses. Em Apocalipse 7, pagãos não são selados. O selo do Deus vivo é para quem é servo, é para quem já recebeu o Espírito Santo. Então você começou na caminhada cristã, aceitou a Cristo, independentemente da sua religião, da sua igreja. Você vai receber o Espírito Santo. E a verdade vai começar a ser apresentada para você. E um dia você conheceu ou vai conhecer, vai se convencer da verdade do sábado. E aí, em um dado momento, o selo de Deus é aplicado sobre você que já era um servo. Então, qual a diferença do selo de Efésios para o selo de Apocalipse? O selo de Efésios sela pessoas que não são servos e elas passam a ser servos. O selo de Apocalipse, o selo do Deus vivo, sela apenas quem já é servo. Por isso são selos diferentes. Pergunta 4. Compare Apocalipse 7 com Apocalipse 13. Onde são recebidos o selo de Deus e a marca da besta? Você vai perceber que em Apocalipse 7, o selo de Deus é recebido na testa, na fronte, bem aqui. Por que na testa, Tiago? Porque ele só é recebido por alguém que consente. Ele concorda. Deus não força ninguém. E em Apocalipse 14, nós vemos os selados, os 144 mil, que possuem na testa o nome de Deus e o nome de Cristo. E quem prega
as 3 mensagens angélicas, são os 144.000. Temei a Deus e dai-lhe glória. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então você tem todos os elementos do selo de Deus em Êxodo 20, verso 8 em diante, e também em Apocalipse 14, o nome de Deus na testa, e eles estão falando: adore o Criador, né? Aquele que fez o céu, a terra e o mar. A marca da besta pode ser posta na testa, quando a pessoa concorda com a ideia do domingo ser exigido pela força. A marca da besta ainda não foi aplicada. Só será aplicada quando a guarda do domingo for exigida e a violação do sábado também pela força. Só que a marca da besta também pode ser posta na mão direita, simbolizando o seguinte: eu não concordo, mas não quero perder meu patrimônio, não quero perder minha vida. Então vou guardar o domingo sem concordar, para não ser punido. Então, selo de Deus, apenas na testa, marca da besta, na testa e na mão direita. Terça-feira, a quem adoramos? Leia Apocalipse 13. Que penalidades específicas serão impostas àqueles que não receberem a marca da besta? Primeiramente, a penalidade de penas civis, castigos econômicos. Não pode comprar, não pode vender. Depois, penas criminais, prisão, confisco dos bens. E por último, a pena de morte. E eu quero deixar aqui um argumento muito forte para provar que o Apocalipse, ele não necessariamente foi escrito em uma ordem cronológica. Aqui em Apocalipse 13, primeiro aparece a pena de morte e depois a pena de não compra e não vende. Ora, se você matou as pessoas, não faz sentido proibi-las de comprar e vender. Por isso o Apocalipse muitas vezes fala algo e depois explica. É por isso que em Apocalipse 13, 1 e 2, ele apresenta a besta e depois fala que ela agiu por 42 meses. Aqui em Apocalipse 13, ele apresenta várias situações e depois dá mais detalhes. Ele primeiro apresenta a pena de morte e depois diz que não pode comprar nem vender. Você, se receber esse castigo da imagem da besta, não poderá comprar nem vender. Terá seus bens confiscados. Será excluído do sistema financeiro, que cada vez mais está digital. Sem um CPF hoje, a gente não faz nada, não é? Imagine não poder fazer Pix, não poder ter conta em banco, não poder ter carteira de trabalho, né? Hoje você já seria completamente excluído do sistema. Vamos para quarta-feira. As chuvas Temporã e Serôdia. Aqui eu quero fazer um aprofundamento com vocês. Que Deus permita e que minha voz, né, aguente mais um pouco. Eu perdi as frequências agudas, só estou com as frequências graves. Leia Joel 2, vamos ler o verso 23. O que é que Joel e vários outros profetas falam sobre as chuvas, a agricultura do Oriente Médio? Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora. Qual chuva? A Temporã e a Serôdia. A agricultura do Oriente Médio possui estações definidas. Quando eles vão plantar o grão, vem uma chuva específica, chuva Temporã. Quando a planta cresce, se desenvolve e precisa encher o fruto, precisa se reproduzir, vem uma outra época de chuvas, chamada chuva Serôdia. Esse fenômeno da agricultura é apropriado pelos autores bíblicos para fazer uma comparação
com o derramamento do Espírito Santo, como se fosse uma chuva. Então, quando Jesus subiu ao céu e os discípulos e outros seguidores se reuniram no cenáculo e oraram, pedindo o Espírito Santo, veio o primeiro derramamento em grandes doses, que, por uma analogia, uma metáfora, essa ocasião foi chamada de chuva temporã. Qual a prova disso? Esse texto não está na lição. Atos, capítulo 2, verso 16. Atos 2, 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Talvez você pense assim, esse negócio de chuva serôdia, isso é interpretação de adventista. Não. Eu li o profeta Joel 2, 23. Agora eu li o que outro profeta, o profeta Pedro, está dando uma interpretação oficial, uma interpretação bíblica, ao profeta Joel. O profeta Joel fala da chuva temporã e da chuva serôdia. E Pedro falou, hoje está sendo a primeira chuva. É o cumprimento do que falou o profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então, chuva temporã aqui. No futuro, por ocasião da segunda vinda de Cristo, o Espírito Santo será derramado novamente em grande intensidade. Teremos o que é chamado de chuva serôdia. Vamos ver alguns versos sobre chuva serôdia? Zacarias 4, 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Como a obra de Deus será concluída? Pergunta 7. Por meio do Espírito Santo, não na nossa força, nem na nossa sabedoria. Zacarias 10, verso 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz nuvens de chuva, dá aos aguaceiros e a cada um a erva. Então olha só, pedi ao Senhor aguaceiros. E próprio Zacarias diz que é pelo meu espírito. E você vai juntando as coisas. Oséias, capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Estou mostrando vários versos do Antigo Testamento. Eu mostrei Atos, Pedro aplicando a ideia de chuva para o derramamento do Espírito Santo. Agora nós temos Tiago 5, 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que quem? O lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Outro profeta, no Novo Testamento, utilizando a metáfora da agricultura, as primeiras e as últimas chuvas. Qual que é a primeira? Temporã. Qual que é a última? Chuva serôdia. A primeira já foi derramada. E a última? Fique aí que vamos estudar isso mais. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Agora, uma coisa que não é explicada. Eu quase nunca vejo isso aqui sendo explicado. Eu quero explicar algo para vocês que não é falado. Você precisa conectar a ideia de chuva serôdia com o resto das informações bíblicas sobre a agricultura. Senão vai ficar incompleto. E a gente sempre vê na igreja, chuva serôdia, chuva serôdia, chuva serôdia. Mas não é só de chuva que tem agricultura. Agricultura tem semente, tem terreno, tem colheita. E tudo isso aqui está na Bíblia. A chuva serôdia, ela é parte da metáfora da agricultura. A verdade é que as pessoas pensam que o plano da salvação ele só foi explicado em termos judiciais, que é a metáfora do fórum, justificação,
condenação, juízo. Essa é uma das metáforas da salvação. Existe outra, a metáfora da família. Lá em Efésios estudamos a metáfora da família. Jesus contou a história do filho pródigo, a família. Salvação explicada em termos de família. Existe a metáfora do edifício. Pedro fala lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, vós sois edifício de Deus, vede como edificais. Jesus fala do tolo que construiu a casa sobre a areia e do sábio que edificou sobre a rocha. Eu já falei 3 metáforas. A metáfora do fórum, a metáfora da família, a metáfora do edifício. E agora nós precisamos falar um pouco mais sobre a metáfora da agricultura. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 9. Olha lá. Vós sois lavoura de Deus. Em outras versões, lavoura de Deus sois vós. Então Deus compara a igreja como uma plantação, é agricultura. E se você não entender um pouquinho de agricultura, você não vai entender a verdade bíblica, a metáfora que Deus utilizou para te revelar a verdade. A verdade que você deve comprar. Tem que conhecer, não é só a chuva serôdia, tem que entender o resto do processo agrícola. Né? Não é só chover que fazendeiro está colhendo. Existem várias etapas do processo da agricultura. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Se nós somos lavoura de Deus, o que mais precisamos entender? Lá em Mateus 13, nós temos 3 parábolas sobre a agricultura. Parábola do semeador. Parábola do grão de mostarda. Ele planta e cresce uma árvore. Depois, parábola do trigo e do joio. Eu tenho um sermão sobre isso. Vou falar só um pouquinho. O trigo e o joio. O fazendeiro plantou só o trigo. E aí quando nasce, aparecem 2 plantas. E os servos perguntam, semeamos apenas a boa semente? Como que surge uma planta, uma erva daninha? Como que surgiu o pecado? E o fazendeiro fala ao agricultor, um inimigo fez isso. O pecado não tem origem em Deus. E os servos, então vamos acabar com isso agora. E Deus falou, não. Se acabar com isso agora, nós podemos perder plantas boas. E por isso o grande conflito se desenrola há 6.000 anos. Apenas na colheita que o trigo, os grãos serão separados do joio. E você? Vai produzir um grão de trigo? Ou você vai produzir um grão de joio? Olha o juízo investigativo aqui. Jesus nos diz, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos são as obras que vão revelar o caráter de cada um. Por isso o juízo investigativo. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. Quem é o fazendeiro? Quem é o agricultor? É o meu Pai. Todo ramo que produz fruto, o meu Pai limpa para que produza ainda mais. Todo ramo que não produz fruto, ele corta. Olha o juízo investigativo aqui. O fazendeiro, ele passa pela sua lavoura. Vós sois lavoura de Deus. E ele investiga qual é a planta que produz bom fruto, qual a planta que produz mau fruto. Essa ele vai arrancar. É o joio. E a gente só sabe a parte da chuva serôdia. Calma lá que vai chegar a chuva. Hebreus capítulo 6. Isso aqui a gente vai ter que ler. Hebreus capítulo 6, verso 7. Aliás, verso 7. Porque a terra que absorve a chuva, estávamos falando de chuva temporã e chuva serôdia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. O agricultor foi lá, passou arado, jogou adubo, plantou, preparou tudo, veio a chuva e produziu. Ah, que terra boa, terra produtiva. Olha, recebe a bênção da parte de Deus. Por quê? Porque quem é o agricultor é o meu Pai, disse Jesus, é Deus.
E a chuva é o Espírito Santo. Agora, verso 8. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Imagina aquela terra que o agricultor gastou dinheiro, arou, estaqueou, plantou tomate. Veio a chuva e só saiu mato. Aí ele falou, eu vou pôr mais adubo, plantou, arou, gastou um dinheiro danado, só prejuízo. E ele peleja com aquela terra e ele começa a falar, essa terra não vale nada, é uma terra improdutiva. Eu fiz tudo o que eu poderia fazer, choveu muito esse ano e não produziu. Vou pôr fogo em tudo, meter o trator nisso daí, não presta para nada. Sabe aquela terra até dada é cara, né? Uma vez eu vi um lugar muito feio, meu pai falou, essa terra aí até de graça ela é cara. Que tipo de terra você é? Quem aceitou a Cristo já recebeu chuva. Qual é a chuva? Chuva do Espírito Santo. É o selo do Espírito Santo. Conectei o tema. Segunda-feira. Selo do Espírito Santo. Agora, você pode produzir 2 tipos de fruto. Que fruto você vai produzir? Que tipo de terra você é? Terra que produz fruto quando recebe chuva? Ou terra que produz espinhos e abrolhos? Se produz espinhos e abrolhos, essa terra vai ser queimada. Onde é que fala de fruto na Bíblia? Gálatas. Gálatas capítulo 5. Vamos lá? Gálatas capítulo 5 fala dos 2 tipos de terra. Gálatas, isso aqui você pode esboçar e faz o seu sermão de domingo, sermão de sábado. Anote essas passagens que eu estou falando. Gálatas 5, 17, 18, 19 e 21. Você tem os espinhos e abrolhos, são as obras da carne. Quem pratica prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúmes, írias, discórdias, invejas, bebedices, glutonaria, quem pratica esses pecados aqui não vai para o céu. Paulo, eu que estou falando, não é Paulo. Eu afirmo, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A terra que recebe chuva, o Espírito Santo, e fica praticando esses pecados aqui, leia essa lista. Quem pratica esses pecados todo dia ou de vez em quando, não vai para o céu. Você tem que se libertar disso daqui. Porque quem pratica isso aqui está produzindo a sementinha do joio. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Essa terra só serve para ser queimada. O que eu vou produzir? Aí você vai para o 22. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é... Nós não estamos falando de agricultura, de chuva. Quando a chuva cai, a planta produz um fruto. Essa é a história completa, essa é a ideia completa de chuva serôdia, que é apenas um pedaço. Você tem que falar da terra, do agricultor, dos servos, da planta, da semente e do fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Qual tipo de fruto você produziu no ano passado? Qual tipo de fruto você está produzindo em 2024? Qual tipo de fruto você vai produzindo no que vem? A gente jamais pode perder a paciência, porque a paciência é o fruto do Espírito. Se você perdeu a paciência, você perdeu o Espírito. A gente não pode perder o amor, a mansidão. Tem que estar o tempo inteiro. Tem que refletir o caráter de Cristo. E não pode praticar as obras da carne. É o fruto do Espírito. Como eu vou praticar isso? Com a chuva que vai cair em você. É assim, é o único segredo. Quer saber mais? Nós não estamos falando de selo de Deus. Marca da besta. Apocalipse 13. 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14. Então vai lá, abre a sua Bíblia em Apocalipse 14. A voz acho que está até melhorando agora. Vou gastar tudo que eu tenho aqui e vamos terminar esse estudo. Apocalipse 14. Todo mundo só lembra dos 144... Aliás, todo mundo só lembra das 3 mensagens angélicas. Quem prega as 3 mensagens é quem recebeu o selo de Deus. 144 mil.
que pregam. Se você prega 3 mensagens, você vai ser 144 mil. Agora, capítulo 14, termina com a volta de Jesus. Mas, Tiago, não tem nada de volta de Jesus aqui. Isso aqui parece um negócio de agrícola. Pois é, porque quem vai voltar é o fazendeiro. Olha lá. Apocalipse 14, 14. Olheis e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma trombeta. É isso que está na sua Bíblia. Tá? Você não abriu? Abra aí. Jesus está voltando. O que ele tem na mão? Uma espada, um arco. Não. Aqui ele aparece com uma foice. O que é foice? É aquela ferramenta que tem a ponta curva, uma lâmina com a ponta curva e um cabo. Ué, para que ele vem com a foice? Foice eu lembro do meu avô que cortava banana, o cacho de banana você tira na foice. Pois é que é agricultura. Vós sois lavoura de Deus. Chuva serôdia tem a ver com agricultura. E quem está voltando é o fazendeiro. É a parábola do trigo e do joio. Outro anjo saiu do santuário gritando com grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a tua foice e ceifa e colhe, corta o cacho de banana. Pois chegou a hora de ceifar, a hora de colher. E então, os grãos, o trigo, foi colhido e reunido nos celeiros do santuário celestial, no céu, na cidade santa. Só que agora tem a colheita do que ficou. A colheita do joio, que é atado em feixes, lá em Mateus 13, e lançado para ser queimado. Aqui, olha lá, saiu outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, não é coisa boa. E falou em grande voz ao outro anjo, que também tinha uma foice. Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira. Lá em Mateus é trigo e joio, aqui é trigo e uva. E as uvas foram reunidas e lançadas no lagar da ira de Deus. Vão ser esmagadas. As cabeças dos ímpios serão esmagadas. E vai espirrar sangue, igual espirrar suco, quando se espreme a uva. O que você quer ser? Trigo ou joio? Para você ser trigo, tem que produzir o fruto do Espírito, não pode produzir as obras da carne. Se produz a obra da carne, é a prova de que a gente ainda é joio, não é trigo. Tiago, o que isso aqui tem a ver com eventos finais? É que a gente fica muito focado no Papa, presidente dos Estados Unidos, no G7. A gente está focado em furacão, em terremoto. E a gente só esqueceu de uma coisa, que a colheita de Apocalipse 14 só será feita quando o fruto estiver maduro. Pode ter terremoto, furacão, vulcão, asteroide batendo no planeta Terra, pode cair cometa aqui, pode ter pandemia, quantas que for. Se os 144 mil, se o povo de Deus não tiver maduro, não vai ter colheita. Então, um grande sinal aqui que vai nos mostrar o tempo são duas coisas, e a lição fala. Uma delas é o grupo que está maduro, produzindo o fruto do Espírito, de Gálatas 5:22. Amor, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, que é saúde, domínio próprio. Esse grupo, essas plantas que produzem fruto, vão receber a chuva serôdia. E são essas pessoas, representadas ali no capítulo 14, que vão dar a última mensagem de advertência ao mundo. Elas que vão pregar para o mundo inteiro. E aí o evangelho é pregado para o mundo inteiro e Jesus volta. Então não é só chuva serôdia. Tem gente que está pensando assim, Jesus não voltou porque falta chuva serôdia. No dia que Jesus mandar a chuva serôdia, vai virar um poder aqui, igual aqueles desenhos japoneses, né? Que o pessoal apertava um botão, se transformava num guerreiro, virava um Power Ranger e aí vai pregar o evangelho, né? Chuva serôdia caiu em mim. Não é assim. Chuva serôdia não é um poder má. É o Espírito Santo
mas vai cair nas plantas que se desenvolveram, plantas que receberam a chuva temporã. E tá tudo ligado, não é só a chuva serôdia. Tem a agricultura, tem o fazendeiro, a planta. Eu tô querendo que você veja a metáfora toda, isso é muito bonito. Isso, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai encaixando essas peças, a verdade brota. E quando a gente entende, né, a imagem que o tapeceiro vai criando aqui na Bíblia, a gente fica extasiado, compre a verdade. Então eu volto na ideia. Nós estamos estudando eventos finais, o título da lição é de eventos finais, e nós estamos pensando que Jesus vai voltar quando tiver mais furacões, quando tiver mais terremotos, quando tiver mais vulcões. Imagine um fazendeiro, imagine que você plantou uma roça de milho, plantou tomate, laranja, sei lá o que você plantou. E aí você plantou, tá lá, aí de repente, Jornal Nacional fala que teve uma chuva no Rio Grande do Sul. Você, uau, eu vou lá colher as minhas laranjas. Por quê? Não, porque teve chuva. O que isso tem a ver? Você vai colher laranja quando tiver madura. O pessoal que tinha arroz no Rio Grande do Sul, e aqui os meus sentimentos, alguns conseguiram colher, outros não. Por quê, Tiago? Porque ainda não estava pronto para colher. Mas não caiu a chuva? Mas se não amadureceu, você vai fazer o quê? Então pode ter vulcão, terremoto, ciclone, furacão, G7. Se o povo de Deus não tiver maduro, Jesus vai voltar para colher o quê? Tá verde. Você está entendendo que a chuva serôdia vai vir quando tiver plantas apropriadas para dar frutos. E os demais que não dão frutos e produzem obras da carne vão ser como os joios, serem queimados. Então, se você quer saber a proximidade da volta de Cristo, uma maneira é olhar para as plantas. Olhe para a igreja de Deus. Como é que está a igreja de Deus? Como é que está ao redor do mundo? Estamos prontos para receber o Espírito Santo e dar a última mensagem? Ou estamos desatentos, distraídos? Esse é o termômetro. Porque o termômetro para a colheita é se a manga, se a uva, se as plantas estão na hora de colher o fruto. Ninguém colhe feijão antes de ter feijão, ninguém colhe milho. Né? O milho você colhe verde, né? Mas ninguém colhe o milho quando só tem o sabuguinho. Tem que ter um milho verde ali para você colher. Essa é a ideia. Tiago, é só você que pensa assim, não. Isso é a teologia adventista desde sempre, porque é a teologia bíblica. Eu te mostrei vários textos aqui da metáfora da agricultura. Agora eu quero ler um texto com vocês que está em Parábolas de Jesus. É outro profeta, é o profeta moderno, explicando a metáfora da agricultura. Vamos lá, Parábolas de Jesus, página 69. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Este fruto jamais perecerá. Antes, produzirá uma colheita de sua espécie para a vida eterna. Quando já o fruto se mostra o quê? Se mostra maduro. Mete-lhe logo a foice, porque está chegando a ceifa. Quem falou isso? Jesus. Marcos 4, 29. E qual fruto que você colhe? Pelos frutos conhecereis. A teologia adventista, a teologia bíblica, é muito bonita. Jesus está dizendo, o fruto é colhido quando o fruto se mostra maduro. Marcos 4, 29. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir mais ou menos em seu povo, está escrito isso daí, mais ou menos? Não está. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. 2 Pedro 3,12. Jesus virá quando houver fruto. Ele fala, esse fruto é meu. Eu que mandei o Espírito Santo. Né? Meu pai é o agricultor. Mas enquanto não tiver o fruto, ele não volta. Então não espere que você, sem produzir fruto, vai receber chuva serôdia e Jesus vai voltar.
Porque se você não tiver o fruto do Espírito, você não vai ser levado para o céu. Você vai ser lançado no lagar da cólera de Deus. Isso é muito sério. O caráter de Cristo precisa ser reproduzido em nós. E é por isso que Jesus ainda não voltou. Isso é que explica o maior dilema do Adventismo, que é um movimento que dizia que Cristo voltaria em breve, muito rapidamente, e já se vão lá quase 200 anos e nada de Jesus voltar. Né? O profeta morreu, passaram-se mais de 100 anos que o profeta morreu, e nada de Jesus voltar. E a gente está comemorando o aniversário, como se fosse mérito comemorar 100 anos de algo aqui na Terra. É comemorar o fracasso. É comemorar que bom que Jesus não voltou. Tantos anos de escola sabatina. Olha, se deu 100 anos de escola sabatina, é que nós falhamos em produzir o fruto. Falhamos em revelar Cristo aos outros. Por isso que ele não voltou. É essa questão da chuva serôdia. A chuva serôdia não veio ainda, porque não tem plantas para receber essa chuva. Vamos ler outros textos, e aqui eu já vou pular para a parte de quinta-feira. O alto clamor. Como será concluída a obra da salvação? Preste muita atenção. Apocalipse 18, verso 1. Eu não conhecia isso há menos de 2 anos atrás. O que eu vou ler para vocês são descobertas que eu fiz há pouco tempo. Apocalipse 18, verso 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. O que se iluminou com a sua glória? A chuva serôdia desceu, os 144 mil recebem a chuva serôdia, e os 144 mil vão pregar as 3 mensagens angélicas com grande poder e forte voz, principalmente a segunda, que não foi pregada com forte voz. E a terra se ilumina com essa poderosa, gloriosa pregação. É o resultado da chuva serôdia. Então exclamou com potente voz. Aí repete a segunda. Caiu a grande Babilônia. Então nós reconhecemos que aqui em Apocalipse 18 é a predição do derramamento da chuva serôdia. E os 144 mil vão pregar com potente voz as 3 mensagens angélicas, em especial a segunda. Agora, será que a chuva serôdia está no futuro? Será que demorou tanto tempo? Será que Jesus não queria voltar antes? Veja esses textos comigo. Eles são textos que estão entre 1888, Minneapolis, e 1893, quando houve uma forte tentativa de lei dominical. Em 88, vocês estão estudando com Timóteo a lei dominical nacional. Já aconteceu, gente. É passado. Projeto de lei não passou. Aí eles passaram várias leis estaduais e em 1893 tentaram passar uma lei federal novamente. E a T. Jones volta ao parlamento. Só que a T. Jones fala rasgar a Constituição. Né? A imagem da besta está se formando. E aí teve uma Assembleia da Associação Geral. Eu vou dar fonte de tudo logo mais. Então estou falando desse período, onde houve um grande reavivamento na Igreja Adventista, por causa da mensagem pregada por Jones e Wagner sobre a justiça de Cristo. Há um grande reavivamento. E as leis dominicais começam a se multiplicar nos Estados Unidos. Veja essas declarações de Ellen White. Carta de Ellen White para Haskell, 6 de abril de 1892. A luz veio, a luz que iluminará toda a terra. Referência, Apocalipse 18, acabei de mostrar. A luz que iluminará toda a terra com seus raios brilhantes tem brilhado do trono de Deus. Oh, que o Senhor convença e converta as almas, para que a luz que agora brilha não seja removida de nós. Havia esse perigo. Se as pessoas não estivessem dispostas, a luz poderia ser removida. Porque não andamos na luz e não tiramos outros das trevas. A luz está brilhando agora, Haskell, e quão difícil é para os corações orgulhosos aceitarem Jesus como seu salvador pessoal. Abril de 1892. Alguns dias depois, carta de Ellen White a Kellogg, John Harvey Kellogg. Está chegando a hora em que toda a terra será iluminada com sua glória.
Essa luz já está começando a brilhar, Dr. Kellogg. E seu estudo especial deve ser para acompanhar a providência de abertura de Deus, pois é uma coisa terrível ser espiritualmente cego. É fatal para o homem sentir-se seguro ao andar nas faíscas deste próprio graveto, e não na luz que vem de Deus, né? Ela compara a grande luz de Deus com as faíscas de um palito de fósforo. O sofisma tecerá para você, Kellogg, uma teia muito fina. Temo que isso prenda. E infelizmente Kellogg se apostatou depois, ele caiu no erro, ele não percebeu a luz que estava brilhando, a luz de Apocalipse 18. Agora, no mesmo ano, em 22 de novembro, Ellen White publica um artigo na revista Adventista. O tempo de prova está exatamente sobre nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa o pecado. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória encherá toda a terra. Outra referência, Apocalipse 18, que já começou há mais de 100 anos. A luz veio, a luz começou a ser pregada em 1888, na revelação da justiça de Cristo. Não importa se alguns resistiram ou não resistiram à luz. A pergunta é, eu estou resistindo à luz? A pergunta é, você aceitou a luz? Ou você está resistindo? Que luz, Tiago? A luz dos anos de 1888 a 1893. Eu nunca ouvi falar disso. Então, é o momento da gente estudar, de fazer um JA e ler as coisas e procurar conhecer a história da igreja. Não é só grande desapontamento. Tem muita coisa entre grande desapontamento e os nossos dias. Está na hora da gente começar. Opa, tem coisa aí. Por que Jesus não voltou? Por que as leis dominicais há mais de 100 anos? Pouco depois do grande conflito ser publicado na versão de 88, Jones vai lá no Congresso, Ellen White fala, a luz do alto clamor já começou. O alto clamor que a gente pensa, não, isso vai acontecer um dia no futuro, já começou. Veja o próximo texto. Aí, marcaram a Conferência Geral de 1893. E o pastor J.B. Starr, que era o pastor que acompanhava Ellen White lá na Austrália, era o braço direito lá dela na Austrália. Ele vem da Austrália e vai para os Estados Unidos. Ellen White ficou na Austrália. E o que é que ele fala? O que é que ele prega? E o que é que os líderes da nossa igreja constaram em ata, no boletim? Olha o que ele falou. A irmã White diz que estamos no tempo da chuva serôdia desde a reunião de Minneapolis. Agora, veja o próximo texto. Carta aberta de Ellen White à liderança da igreja, janeiro de 1896. O Senhor Deus, que mora no lugar santo, vê toda alma que demonstra desprezo pelas manifestações do seu Espírito Santo. Muito claro hoje. Muitas pessoas fazem chacota com Jones e Waggoner, sem nunca terem lido os materiais dele. Eu sei, mas qual é essa mensagem? É da justiça pela fé. É, essa mesmo. E como é que ela é? Porque você acha que Urias Smith estava pregando que a gente é salvo pelas obras? Qual que é a diferença entre a pregação do irmão Smith e do pastor Jones? O que mais foi pregado? Eu já adianto, a questão dos concertos estava no epicentro da disputa também. Então nós precisamos entender o que é que foi pregado e o que é que foi resistido. O Senhor Deus, que mora no lugar santo, vê toda alma que demonstra desprezo pelas manifestações do Espírito Santo. Houve um complô liderado por Urias Smith para rejeitar Ellen White e os seus escritos. Isso vem desde aquela época. Os próprios líderes, a própria liderança, não acreditava mais no dom profético de Ellen White. E ela enfrentou isso. Onde está escrito? Eu vou mostrar tudo daqui a pouco. Hoje tem uma resistência tremenda, grandiosa a Ellen White. Muitas pessoas nem leram, nem sabem o que está lá. E é uma resistência, uma descrença, eu não acredito, e não sei o quê. Cuidado, porque foi uma manifestação do Espírito de Deus. E lá em 88, eles rejeitaram Ellen White como profetisa. Ela escreveu muito sobre isso. Deus tem se revelado vez após vez da maneira mais marcante em Battle Creek.
ele deu uma grande medida do seu Espírito Santo para os crentes de lá. Alguns se sentiram incomodados com esse derramamento e suas próprias disposições naturais foram manifestadas. Eles disseram: isso é apenas excitação, fanatismo, radicalismo e qualquer outro nome que você queira dar, né? Isso não é o Espírito Santo, nem chuveiros do céu da chuva serôdia. Veja que ela coloca na boca dos críticos que aquilo que aconteceu não era a chuva serôdia. Havia corações cheios de incredulidade, ela prossegue, que não bebiam do Espírito Santo, mas que tinham amargura em suas almas. Em muitas ocasiões, o Espírito Santo operou, mas aqueles que resistiram ao Espírito de Deus em Minneapolis estavam esperando por uma chance de viajar pelo mesmo terreno novamente, porque o espírito deles era o mesmo. Materiais de 1888, página 1478. Quero deixar claro para vocês, não vamos fazer nenhum ataque à igreja. A igreja é de Deus e Deus está conduzindo a sua igreja. Só que a igreja é formada por pessoas, por membros, líderes, teólogos, anciãos, diáconos, diaconisas, ministério da mulher. A igreja é formada por pessoas. E está claro no texto que algumas pessoas rejeitaram a mensagem. Outras pessoas aceitaram a mensagem. Isso é tudo que importa para nós hoje. Eu e você, pessoas. Nós vamos aceitar a mensagem ou não vamos? Ao que nos parece, irmãos, é que aquele movimento que começou, ele regrediu. A chuva serôdia e o alto clamor que começaram com o decreto dominical, com todo o quadro, regrediram. E o que isso nos mostra? Que não precisa ter moeda digital, Bitcoin, câmera. O diabo não precisa disso para te pegar, para marca da besta. Não! Porque há mais de 100 anos atrás, o cenário estava completo para que houvesse uma marca da besta. Há mais de 100 anos atrás, já era possível proibir o não compre, não vende, porque tinha a proposta do decreto. Então, não se preocupe achando que tudo isso vai ser utilizado. Mas não é a moeda digital que é essencial para Jesus voltar. Não é o Bitcoin, não é a internet, não é o reconhecimento facial, que é a peça que faltava. A peça que falta é eu receber o Espírito Santo, é você produzir os frutos. E nós, como um grupo, cheios do Espírito Santo, darmos o alto clamor ao mundo inteiro. É isso que falta. O fazendeiro não está olhando furacão e tempestade para colher. O fazendeiro quer saber se o fruto, se a seara está madura. Precisamos manifestar o caráter de Cristo, receber a chuva serôdia e pregar. Então, ele virá para buscar os seus. Cristo está tremendo de desejo que ocorra a manifestação do seu caráter nos seus filhos. Então, ele virá para reclamá-los como seus. É isso que significa a pecinha da chuva serôdia encaixada na metáfora da agricultura. Vamos ver aqui as fontes dos materiais que eu citei. Você quer se aprofundar? Leia aí. Materiais de 1888. São 4 volumes. Você encontra isso gratuito, né, em inglês, no aplicativo Ellen White do seu celular, aplicativo da igreja. Se você procurar na internet, você também encontra traduzido esses materiais, ok? Esses 2 livros, o primeiro é do Ron Duffield, O Retorno da Chuva Serôdia, que vai explicar o contexto histórico lá de Minneapolis, antes, durante e depois. E aqui a mensagem do terceiro anjo. São os sermões de A.T. Jones. A.T. Jones foi o principal pregador da Assembleia Geral de 1893. Lá onde o pastor G.B. Starr disse, a irmã White disse que já estamos no tempo da chuva serôdia, desde Minneapolis. Então esse período foi muito importante, 88 a 1893. Esse aqui é vendido pela editora dos Pioneiros. Agora, vejamos esse texto que aparece em Evangelismo. Por que Jesus ainda não voltou? Em suas mensagens aos homens, os anjos de Deus apresentam o tempo como sendo muito breve. Assim me tem sempre sido apresentado. Verdade é que o tempo se tem prolongado, além do que esperávamos nos primitivos dias desta mensagem.
Não era vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido assim retardada. Não era desígnio seu que seu povo, Israel, vagueasse 40 anos no deserto. Por 40 anos a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Quais são os pecados? Incredulidade, murmuração, rebelião, rejeição aos testemunhos da irmã White, incredulidade em relação aos métodos de Deus, murmuração de que tem que ser assim. Os mesmos pecados praticados por eu, você, por nós, vamos assumir a nossa culpa, é o que está retardando a chuva serôdia. É o que está retardando o amadurecimento do fruto. É o que está retardando a volta de Jesus. Os mesmos pecados. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo e o povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado por tantos anos. 1883. Então não é que faltou o Papa ir para o G7, não está faltando alguma profecia ser cumprida, não está faltando os muçulmanos, sei lá o quê, não está faltando nada. A falta está comigo. A falta está com você. A falta está conosco. Vamos assumir que somos pecadores. Vamos assumir que precisamos da justiça de Cristo. Vamos assumir que precisamos da graça de Cristo. E vamos viver de modo diferente, de modo aceitável ao Senhor. Vamos dedicar todas as nossas forças, o ar que respiramos, para pregar o Evangelho, para apressarmos a volta de Jesus. Jesus não voltou, não é por causa que falta nada, é por culpa nossa, membros, anciãos, nós, povo, ok? Testemunhos, volume 6, página 450. Caso houvesse sido executado o propósito divino de transmitir ao mundo a mensagem de misericórdia, Cristo já teria vindo à terra e os santos teriam recebido as boas-vindas na cidade de Deus. Testemunhos, volume 9, página 29. Se cada soldado de Cristo houvesse cumprido o seu dever, se cada vigia nos muros de Sião houvesse dado à trombeta um sonido certo, o mundo poderia ter ouvido a mensagem de advertência. Mas a obra está com atraso de anos. Enquanto os homens dormem, Satanás avança furtiva e decididamente. Há mais de 100 anos, a obra estava com atraso de anos. Precisamos refletir. Como estamos hoje? Estamos caminhando para sermos mais puros ou mais impuros? Mais zelosos ou mais desleixados? Como está o seu culto familiar? Como está a sua família? Vamos parar de apontar dedo para os outros e vamos falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui dentro de casa vou fazer a minha parte. Essa é a nossa postura. Esse é o nosso dever. Agora, carta 184 de 1901. Talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo, por causa da insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas por amor a Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu próprio procedimento errado. O que fazemos? Jesus não voltou por causa disso, daquilo, porque ele não quis, é porque ele tem um dia marcado, Deus é soberano. E muitos chegam a falar o seguinte, contra todos esses textos e evidências, a humanidade não pode apressar, nem adiantar, nem atrasar a volta de Deus. Deus é soberano. Ele volta quando ele quiser. Pois a culpa em Deus. Porque diz que Deus não voltou porque ele não quis ainda. E Deus está lá, né, tranquilo, fazendo alguma outra coisa. Não voltou porque ele não quer. Nos deixou aqui há quase 200 anos depois do desapontamento porque ele não quer. É pôr a culpa em Deus. Mas Deus é soberano. Por ele ser soberano, ele mandou o profeta em sua soberania, profeta Pedro, escreva aí que os crentes devem esperar e apressar a volta de Deus. Aí por Deus ser soberano, ele falou, eu posso voltar a qualquer momento, mas eu quero que seja assim. Eu quero que tenha um povo, uma lavoura, essa lavoura vai crescer, se desenvolver, produzir frutos,
Eu vou mandar a chuva serôdia, eles vão pregar para o mundo inteiro. Aí eu vou voltar. Eu sou soberano, eu escolhi assim. E ele, por ser soberano, pediu que Ellen White escrevesse do jeito que ele quer, na soberania dele. Vai ser assim. Aí o que ela escreveu aqui, um desejado de todas as nações? Dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. Aí o indivíduo lê isso aqui e fala, não podemos apressar. Isso é a rejeição aos testemunhos. Essa é a rejeição aos profetas. Você entendeu o que é espírito de incredulidade? Ele lê, ele vê assim, está em nosso poder apressar a volta do Senhor. Ele fala, não, Deus é soberano, ele volta quando ele quiser. Ele não voltou porque ele ainda não quis. Aí tá pondo a culpa em Deus. Ó, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu procedimento errado. Nós erramos. Eu, Tiago, errei. Eu fiz muitas coisas erradas. Eu estou tentando remir o tempo de tantos anos da minha juventude que eu desperdicei. Estou tentando remir o tempo. Ainda perco tempo, ainda faço coisas erradas. Isso aqui é uma confissão de pecado pública. Nós falhamos. E não podemos falar que a culpa, porque Jesus não voltou ainda, é de Deus. A culpa é nossa. Precisamos assumir a culpa. Precisamos chorar entre alpendre e altar. Poupa, Senhor, o teu povo. Agora, vamos para a pergunta 8. Toda a terra se iluminou com a sua glória. Isso precisa acontecer. Precisamos reproduzir o caráter de Cristo e dar as 3 últimas mensagens de advertência e também a 4ª, de Apocalipse 18. Olha o que diz esse texto. Haverá milagres, os doentes serão curados e sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Satanás também realizará falsos milagres. Mas a mensagem será levada avante, não tanto por argumentos, quanto pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados. A semente da agricultura foi semeada. Agora essa semente germinará e frutificará com a chuva serôdia. O grande conflito, página 508, 509. Que tipo de semente você é? Que tipo de solo você está sendo? Avalie sua vida. O juiz investigativo vai avaliar a nossa vida. Olhe para trás. Que tipo de fruto você produziu? Obras da carne ou obras do Espírito? O que você quer produzir? Meu querido amigo, Jesus está dizendo hoje, aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Não importa se você fuma, ele te aceita agora, na hora. Não importa se você bebe, se você fornica, se você está viciado em pornografia, não devolve o dízimo. Não importa qual é a complicação da sua vida, não importa o seu pecado, ele te aceita agora, ele te justifica agora de graça, sem que você tenha de fazer nada. Ele te aceita como você é. Justificados, pois, por Cristo temos paz. É você, é o seu nome que ele escreveu na mão dele. Você aceita ele agora. Você aceita a justiça de Cristo para perdão de todos os pecados. E você fala assim, eu quero ser diferente. Ninguém vai se perder porque pecou. Ninguém. Não vai ser porque você pecou que você ficará fora do céu. Deus amou o mundo e deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Mas no verso 19 do capítulo 3 é dito que essa é a condenação. A luz veio ao mundo. Os homens viram a luz, a verdade. Mas não preferiram a luz. Escolheram ficar com as trevas, porque as suas obras eram más. A pergunta é, aceitar a Jesus hoje requer o compromisso mental de que você vai mudar de vida. E quando eu era mais jovem, eu não queria mudar de vida. Eu queria, como jovem, curtir a minha vida. E por isso eu não tomava a decisão. E quando você não toma a decisão, você também não está aceitando a Cristo. Porque você não está entregando. Eu convido você hoje a entregar. O apelo é para você abrir mão. Abre e fala, Senhor, entra, toma conta. Tome a decisão pelo batismo. Tome a decisão por abandonar o que você sabe que é prejudicial. Tome a decisão pelas reformas. Tome a decisão. Só fala assim, eu tomo a decisão. Agora vai lá e faz. Você sabe que ele vai fazer. É ele que opera em vós o querer e realizar. Mas você tem que tomar a decisão. Tome a decisão pela reforma da saúde.
Talvez você sabe, mas não tomou, você não deixou. Deixa ele assumir o controle. Fala, Senhor, tá bom, eu não consigo, mas eu quero. Vai lá, me ajude. Tome a decisão. Cristo aguarda, com fremente desejo, a manifestação de si mesmo em você. O Jesus que morreu por você. O Jesus que sangrou por você. O Jesus que foi esbofeteado por você. O Jesus que podia chamar 10 milhões de anjos para tirá-lo da cruz. Ele, por você, ele morreu. Porque ele aguarda. Ele está tremendo de desejo de que você, por quem ele morreu, reproduza perfeitamente o caráter dele. Quando eu e você reproduzirmos perfeitamente o caráter de Cristo, quando a sua igreja, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Eu aguardo esse dia. Eu quero fazer parte desse movimento, da grande volta de Jesus, do alto clamor, da última pregação da chuva serôdia. Eu quero fazer parte disso. E você também quer? Escreva aqui nos comentários. Que Deus o abençoe. Lembre-se de estudar Apocalipse 13. Um forte abraço de toda a equipe Adventismo Vivo.